Oi, amiga. Nós vamos agora para a terceira parte do nosso estudo a respeito do sétimo dia do Senhor, o dia do descanso para a humanidade. Então, vamos iniciar com uma oração. Pai de amor, Deus Jeová, de Abraão, Isaque, Jacó, obrigada, Senhor, por nós termos a revelação da Tua palavra e que ela ilumine o nosso entendimento e nos faça andar pelo caminho que o Senhor deseja que nós andemos. Em nome de Jesus. Amém. Amiga, um verso importante da palavra de Deus é uma profecia de que o santo dia do Senhor, né, santificado, separado e santificado, seria mudado pelos homens. Então hoje a gente vê que os homens guardam o domingo, tem toda uma história de como o dia do sábado foi alterado para o domingo. A gente tem como ver isso, mas daí ficaria um estudo mais longo, mas a gente pode ver mais para frente, né, conforme for surgindo as suas dúvidas. Mas é importante a gente saber que a mudança da lei do Senhor, né, dessa lei moral, dessa lei santa do Senhor, ela foi profetizada em Daniel 7:25. E eu vou ler aqui para você acompanhar, se quiser, de preferência, né, que você acompanhe aí na sua Bíblia também, tá? Então aqui em Daniel 7, versículo. Só lembrando que Daniel é um livro profético, tanto Daniel quanto Apocalipse. Fala sobre coisas, eventos que aconteceriam no final, né? No final do mundo, que é o hoje, é nessa era que a gente vive. Então, 7:25 diz assim: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues na mão dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, aqui, tentará mudar os tempos e a lei. Aqui é uma profecia, né? A gente sabe, lendo todo esse contexto, todo o contexto nos aponta para isso, sabe? Como a gente falou, né? Precisa ler o texto e o contexto. Então, já falando sobre isso, a gente conclui que Jesus ele guardou o sábado, né? Realmente, Jesus ele era contra muita coisa que os fariseus, os saduceus, os anciãos, a patotinha ali, né, da liderança judaica fazia. Desde ele sempre, em todo o seu ministério, ele era contra muitas coisas que eles faziam. Ele dizia assim que eles eram hipócritas porque eles não entravam no reino e também não permitia que as pessoas entrassem. Eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas e elas não conseguiam enxergar que Deus era um Deus de amor. Através de tudo aquilo, eles invertiam o que era certo, eles alteravam a imagem que as pessoas tinham de Deus para um Deus tirano, um Deus que se importava só com sacrifício, sendo que não é isso. Deus, ele muito mais se interessa pela obediência e santidade do que por sacrifícios, né? Então, Jesus sempre falou, né? Ele sempre foi contra o que os mestres da lei pregavam. Mas a gente vê que contra o sábado, Jesus ele nunca foi contra. Pelo contrário, ele sempre seguiu, ele sempre foi a favor. Ele ia nas sinagogas aos sábados, ele guardava o sábado. Como ele mesmo estabeleceu no Éden, como ele mesmo falou, né, no Êxodo ali, ele cumpria a lei, porque ele veio para cumprir. Então, eu vou deixar aqui alguns versos, amiga, se você puder ir anotando, porque como são vários, a gente ficaria muito tempo aqui, né, lendo. Lucas 4, 16 e 31. Aí, depois da morte de Jesus, as discípulas, né, as seguidoras de Cristo, elas também foram fiéis, né, a esse mandamento. Lucas 23 e 56. Depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos continuaram guardando o sábado. E a gente vê em Atos, anota aí,
capítulo 13, versículo 14, versículo 42 ao 44, Atos 16, versículo 13, Atos 17, versículo 2, Atos 18, versículo 4 e versículo 11. Amiga, e aí tem um verso muito importante também, que está em Apocalipse 14, 12, que fala assim que os filhos de Deus, eles serão aqueles que têm a paciência, obediência aos mandamentos e a fé em Jesus. Então, lá nos últimos versos da Bíblia, fala que é necessário ter obediência aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando Deus ele mandou fazer o santuário terrestre, ele deu especificações para a Arca da Aliança, que era um símbolo da presença de Deus, que ficava no Santo dos Santos, que era um lugar totalmente separado, apenas o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez ao ano, etc. O que nos chama muita atenção é que esse símbolo da presença de Deus nesse santuário, ele tinha dentro as duas tábuas dos 10 mandamentos, que falava tudo aquilo que a gente leu ali, né? Do amor a Deus, amor ao próximo. Ou seja, essa lei do amor, ela é a lei que Deus estabeleceu para nós e Ele colocou ali dentro como algo extremamente importante. Deus também falou para que fosse colocada a vara de Arão. Depois, se você quiser, eu posso te mandar o texto bíblico do que significa essa vara e também uma porção do maná. E aí, no livro do Apocalipse, fala que quando João ele tem uma visão do Apocalipse, né, que posteriormente ele escreveu tudo aquilo, ele escreveu tudo o que ele viu, né? Quando ele olhou para o céu, ele viu lá a arca. Essa arca que lá no início, né, no Êxodo, lá Deus mandou construir, ele viu a arca. Ou seja, mesmo ali depois do que seria escrito para nós, né, hoje, para os cristãos das eras que foram antes da nossa era agora, para todos nós, continua em vigor essa lei, continua ainda sendo necessária. E eu vou ler aquele verso que eu mencionei na íntegra, que é Apocalipse 14, 14, 12, diz assim: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus seriam aqueles mandamentos cerimoniais? Não. A lei moral, a lei do amor, a lei de Deus. E a fé em Jesus. Essa vai ser a perseverança dos santos, daqueles que forem até o fim firmes em Cristo. Então, amiga, essas três partes são alguma coisa, alguma informação da doutrina do sábado e ela é bem extensa. Tem muitos textos. A Bíblia ela é cheia de textos que falam sobre a guarda do sábado, a obediência desse mandamento. E assim, tem coisas bem profundas e maravilhosas sobre esse pedido de Deus, né? Essa lei que nos rege, a lei moral de Deus. Mas sim, esse é o princípio, né? É o início desse estudo e que ele possa te tocar e que ele possa assim te levar para Deus, para falar para ele, Senhor, eu ouvi tudo isso, que o Senhor venha completar no meu coração, até porque nós sabemos que muitas igrejas, né, amiga, acabam rejeitando esse estudo.